Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão. Eu me chamo Lucas Vieira e na aula de hoje nós iremos revisar alguns conceitos da calorimetria e em seguida vamos resolver um exercício para fixar melhor as ideias e conteúdos que foram trabalhados no decorrer da disciplina de termodinâmica. Dito isto, vamos iniciar a nossa aula relembrando o conceito de calorimetria. Bom, a calorimetria é o ramo da física que estuda os fenômenos e transformações decorrentes da transferência de uma energia chamada calor. Ou seja, ela estuda as trocas de calor, variação de temperatura entre objetos, a mudança de estado físico de corpos, entre outros. Bom, mas o que é essa energia chamada calor? Bom, o calor é a energia que é transferida de um corpo para outro como resultado da diferença de temperatura. Por isso, do ponto de vista físico, é incorreto falarmos que estamos com calor, pois só existe esse fluxo de energia na presença de dois ou mais corpos com temperaturas diferentes. Então, se dois corpos em temperaturas diferentes são colocados juntos, como por exemplo ao adicionar leite gelado a uma xícara de café quente, o calor flui do corpo mais quente, que é o café, para o mais frio, que no caso é o leite. Vale lembrar que esse fluxo de energia ocorre até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, em outras palavras, quer dizer que esse fluxo ocorre até ambos terem a mesma temperatura. Quando um corpo recebe ou cede calor, pode ocorrer duas coisas. Ele pode apenas ter uma variação de temperatura, ficando mais quente ou mais frio, ou ter uma mudança de estado físico, passando do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, entre outros. Para cada uma dessas situações, a gente possui um tipo de calor: o calor específico e o calor latente. Temos o calor específico quando há o fluxo de calor e o corpo apenas altera a sua temperatura. Sendo assim, o calor específico, representado pela letra C, é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura em 1 grau. Vale ressaltar que cada substância possui o seu calor específico. Agora, vamos falar do calor latente. Bom, quando um corpo recebe calor e ocorre a mudança de estado físico, o calor responsável por essa mudança é o calor latente, e é representado pela letra L maiúscula. Vale ressaltar que durante esse processo de mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Na calorimetria, é bastante recorrente medirmos a quantidade de calor durante essas mudanças de temperatura e de estado físico. Medimos essa quantidade de calor através dessas duas fórmulas que eu trouxe. Essa primeira, onde utilizamos o calor específico, que é Q igual a mC vezes ΔT, mede a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de um corpo. E a segunda equação, onde utilizamos o calor latente, que é Q igual a M vezes L, mede a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de um corpo. Essa letra M em ambas as fórmulas é a massa do objeto que está sendo estudado. Agora, vamos resolver um exercício para vermos na prática como medimos essa quantidade de calor. A questão nos fala o seguinte: o gráfico abaixo mostra a mudança de estado de uma massa de água em função da quantidade de calor. Calcule a quantidade de calor necessária para converter totalmente 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor de água a 110 graus Celsius. Aqui, a questão nos fornece o gráfico da situação descrita no enunciado e alguns dados. Vamos então analisar esse problema no slide a seguir. Aqui, nós temos novamente os dados e o gráfico que a questão nos forneceu. No gráfico, temos a variação de temperatura em graus Celsius
em função da quantidade de calor. Perceba que à medida que a água recebe energia, que no caso é o calor, ela aumenta a sua temperatura. Entretanto, perceba que há instantes, por exemplo nos trechos B e D, em que, embora receba calor, a água não muda a sua temperatura. É nesses instantes em que a água que está em estado sólido muda de fase. Feita essa análise do gráfico, vamos então para a resolução da nossa questão, onde ela quer saber a quantidade de calor total para transformar 20 gramas de gelo a 20 graus Celsius negativo em vapor de água a uma temperatura de 110 graus Celsius. Vamos começar analisando o trecho A. No trecho A, nós temos variação de temperatura. Sim, perceba que inicialmente o gelo está a menos 20 graus Celsius e após alguns instantes recebendo calor, ele aumentou a sua temperatura. Então, vamos utilizar a seguinte equação para calcular a quantidade de calor nesse trecho. A equação que vamos utilizar é a seguinte: quantidade de calor igual a massa da substância vezes o calor específico do gelo vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é calculada fazendo a temperatura final menos a inicial. No trecho A, a temperatura final é 0 graus Celsius e a inicial era de 20 graus Celsius negativo. Então, fazendo 0 graus menos 20 graus negativos, temos que a variação da temperatura nesse trecho foi de 20 graus. Agora, basta a gente substituir os valores na nossa equação. Nossa equação fica então da seguinte maneira: Q é igual a 20 gramas vezes 0,5, que é o calor específico do gelo, vezes 20 graus Celsius. Efetuando a multiplicação, encontramos que a quantidade de calor no trecho A é de 200 calorias. Vamos analisar agora o trecho B. Perceba que nele não há variação da temperatura. Então, no trecho B, a água que inicialmente estava sólida está mudando para o estado líquido. Vamos utilizar então a seguinte equação: quantidade de calor é igual ao calor latente vezes a massa da substância. Substituindo os dados na equação, nossa equação fica sendo Q igual a 80, que é o calor latente quando passa do estado sólido para o líquido, vezes a massa, que é 20 gramas. Multiplicando, encontramos que a quantidade de calor para mudar 20 gramas de água no estado sólido para o estado líquido é necessário 1.600 calorias. No trecho C, temos agora a água em estado líquido. Perceba que à medida que ela recebe energia, a água aumenta a sua temperatura. Então, vamos utilizar a equação da quantidade de calor específico. Nesse trecho, a temperatura inicial era 0 graus Celsius e a temperatura final é 100 graus. Então, a variação da temperatura nesse trecho é de 100 graus Celsius. Agora, basta a gente substituir os valores na nossa equação, ficando Q igual a 200 gramas vezes 1, que é o calor específico da água no estado líquido, vezes 100 graus Celsius. Encontramos então que a quantidade de calor para aquecer 200 gramas de água a 0 graus Celsius até a temperatura de 100 graus Celsius são necessárias 2.000 calorias. No trecho D, perceba que a temperatura não varia à medida que recebe o calor. Isso indica que a água líquida está mudando para o estado gasoso. Então, vamos utilizar novamente a seguinte equação para calcular a quantidade de calor latente. Substituindo os valores, temos
20 gramas vezes 540. Efetuando a multiplicação, encontramos que a quantidade de calor para transformar 20 gramas de água líquida em vapor de água são necessárias 10.800 calorias. Por fim, vamos analisar o trecho E. A questão nos fala que a água chega à temperatura de 110 graus Celsius. Então, vamos utilizar novamente a equação do calor específico. Nesse trecho, o vapor de água varia de 100 para 110 graus Celsius. Sendo assim, a variação da temperatura nesse trecho é de 10 graus Celsius. Substituindo os valores, temos que é igual a 20 gramas vezes 0,5, que é o calor específico do vapor de água, vezes 10 graus. Efetuando a multiplicação, encontramos que a quantidade de calor necessária para elevar 20 gramas de vapor de água de 100 para 110 graus Celsius são necessárias 100 calorias. Agora, vamos calcular a quantidade de calor total. Para isso, basta a gente somar a quantidade de calor de todos os trechos. Substituindo os respectivos valores e efetuando a multiplicação, encontramos que a quantidade de calor total para essa transformação é de 14.700 calorias ou 14,7 quilocalorias. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão sobre calorimetria. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.